Olá, Pai do Senhor a todos vocês. Estamos aqui para mais uma pré-aula e nesse momento convido você a ficar conosco aí até o final deste vídeo, onde estaremos ministrando a aula da Escola Dominical, lições bíblicas a ser ministrada, na verdade, no dia 21 de fevereiro de 2021. E o título da nossa lição é Comprometidos com a Palavra de Deus, é a lição 8. Então fique conosco aí até o final desta lição. Bem, inicialmente estaremos fazendo uma oração ao Senhor. Logo após a oração estaremos ministrando assim a nossa pré-aula da nossa lição 8, lições bíblicas CPAD. Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui para mais uma pré-aula. Pedimos a Tua presença, que Teu Santo Espírito possa estar esclarecendo a Tua palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, vamos já direto para a nossa pré-aula, mas antes de começarmos a passar para os slides, quero dizer a todos vocês que essa aula, mais uma vez estou repetindo, né? Falei nas aulas anteriores, essa pré-aula não substitui a aula que é dada lá na sua igreja, lá na sua classe, tá bom? O ambiente favorável à aprendizagem é lá na sua congregação, lá na sua igreja, lá na sua classe, com o seu professor. Porque presencialmente gera-se um debate, uma discussão, e isso aí favorece a aprendizagem. Você pode perguntar e será respondido imediatamente, tá ok? Então, isso aqui não substitui, essa aula é apenas um apanhado geral, não substitui a aula na sua congregação, na sua igreja, tá? E outra coisa, se você é professor da EBD, assistiu esse vídeo, gostou e quiser os slides, só me pedir o slide lá no Instagram, pastor.jocinei, vai lá no direct e solicite o slide, bota lá o seu e-mail e eu estarei enviando o slide dessa lição da lição 8 para você. Se você quiser das lições anteriores também, é só me falar lá pelo direct do Instagram e eu estarei enviando para você os slides, tá bom? E outra coisa também é que no nosso canal não tem apenas EBD, né? Eu estou me especializando, né? Nem a palavra não é essa, na verdade eu estou me dedicando mais a EBD agora no momento, mas se você andar lá pelo nosso canal do YouTube, né, a Decaluz TV, você vai ver que tem outras coisas também, tem palavras. Esse canal surgiu no início da pandemia, onde nós estávamos fazendo nossos cultos online, e lá tem palavras, tem curso de adoração e tudo mais, que nós fizemos online durante o período da quarentena. Então você pode acessar lá também e ver os nossos vídeos, tem algumas mensagens, algumas palavras interessantes, não só por mim, como também por outros irmãos e jovens também. Vai lá e assista no nosso canal, né? Outros vídeos também. Bem, vamos para a nossa lição. Vamos passar aqui os slides, né? Começando logo dizendo para você se matricular na sua escola dominical. Se você não é matriculado, matricule-se lá, porque a EBD é a melhor escola do mundo. Ela prepara não somente para a vida aqui, mas para a vida futura também. Vamos lá. Mais uma vez quero lembrar a você que esse vídeo é uma gravação, tá? Eu não estou ao vivo, mas eu não faço a edição do vídeo. Do jeito que sai aqui, do jeito que eu estou gravando, é que ele vai para o canal, tá bom? Então vai alguns erros e tal, mas é assim mesmo. Então nossa lição de hoje é a lição 8, comprometidos com a palavra de Deus. Nosso título, né, comprometimento, né, comprometidos. Eu fui ver o significado da palavra comprometimento para tentar entender melhor um pouquinho esse título aí da nossa lição. Então, comprometimento é ato de se comprometer. Compromisso é engajamento, envolvimento, entrega, responsabilidade, responsabilização, participação, implicação, empenho, empenhamento e dever. Comprometimento conduz à excelência. Então, quando você se compromete com alguma coisa, você vai realizar aquele intento ali com excelência. O comprometimento nos conduz à excelência. No Jeremias 48:10 diz que maldito é o homem que fizer a obra do Senhor de maneira relaxada. Então, se você anda com a Bíblia debaixo do seu braço, né, minha está aqui, se você anda com a Bíblia debaixo do seu braço, né, se você é um professor da EBD,
se você dá a palavra na igreja, você tem que ter um comprometimento com a escritura, tem que ter um comprometimento com a palavra, tem que ter um comprometimento com isso aí. Tá? E se a gente lê em Romanos 12:7, quando fala a respeito do ensino, fala o seguinte: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu posso até parafrasear: se é ensinar, haja comprometimento com o ensino. Então nós precisamos não somente dedicar o nosso espiritual na Bíblia, não, vou orar, não, isso temos que orar, é muito importante, mas também temos que nos comprometer intelectualmente com a palavra de Deus, para nós podermos alcançar a excelência na ministração dessa palavra. Precisamos de um compromisso sim com a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2:15, que é um dos textuários aí dos cursos de teologia, né? Manejar bem a palavra da verdade, um obreiro que não tem que se envergonhar. O nosso texto áureo: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurados, você sabe que significa felizes, né? E apenas ouvir não é o suficiente. Tiago chega a dizer que nós temos que ser praticantes, não apenas ouvintes da palavra de Deus. E a maior bênção é você ouvir a palavra de Deus e organizar a sua vida de acordo com ela. Né? Você ouvir as palavras de Jesus e organizar a sua vida de acordo com essas palavras. Então, quando você organiza a sua vida de acordo com a palavra de Deus, com certeza você vai ser bem sucedido na sua vida secular, posso assim dizer, afirmar com certeza, como também você vai ser bem sucedido na sua caminhada espiritual, na sua fé. Então é preciso sim ouvir a palavra do Senhor, não apenas sermos ouvintes, mas colocar essa palavra em prática, organizar a nossa vida de acordo com esta palavra. É tão bom quando a gente vê pessoas que vêm lá de fora, né, do mundo, e chega na congregação, na igreja, aceita Cristo como Salvador e começa a observar a palavra, a participar da escola dominical, do culto de ensinamento, e a pessoa vai aprendendo, vai se moldando. Eu faço isso que está errado, eu vou parar de fazer isso, é assim, tá assim, eu vou organizar minha vida, vou me batizar. Então a pessoa começa a organizar a sua vida de acordo com a palavra. Essa pessoa será bem sucedida. Então bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E colocam essa palavra no coração. Colocam em prática essa palavra. A verdade prática. A autoridade vinda da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Ou seja, a autoridade da Bíblia, ela se dá pelo fato de que a origem da Bíblia, a origem da palavra é o próprio Deus. Pronto, aí encerrou tudo, ela tem autoridade suprema. Se a origem da palavra, se a origem da Bíblia é o próprio Deus, então isso aí nos garante que ela é infalível. Não existe falha na Bíblia. O que pode existir é uma não compreensão nossa por causa das nossas limitações intelectuais a respeito das coisas espirituais. Mas nós sabemos que se a Bíblia ela é oriunda de Deus, ela tem sua origem em Deus, ela não tem falha, né? Ela é infalível. Infalibilidade é o quê? Característica do que é infalível, do que não falha. Então a Bíblia ela é infalível. Agora vamos para o nosso objetivo, né? Demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Objetivos específicos: o aluno deve ser capaz de reconhecer a autoridade da Bíblia. Então, durante a ministração da aula, você tem que mostrar ao aluno que a Bíblia tem autoridade e ele precisa reconhecer tal autoridade. Nós sabemos que já passei por alguns casos na EBD de pessoas que não concordar com algo que está escrito na Bíblia e discutir mesmo como quisesse dizer que aquilo ali estava errado. Mas a Bíblia, ela tem a sua autoridade porque ela é oriunda do próprio Deus, né? Outra coisa é mostrar o zelo pela boa doutrina e também pontuar os cuidados quanto aos modismos. Bem, a nossa leitura em classe está em 2 Timóteo 2, 14 a 19 e 2 Pedro 1, 20 e 21. É bom deixar também claro para os alunos que 2 Timóteo, 2 Pedro e não 2 Timóteo, 2 Pedro, porque são epístolas, são cartas, não são livros. É diferente de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, porque são livros, né? Agora aqui, como são epístolas, 1 Timóteo,
2 Timóteo, 1 Pedro, 2 Pedro, tá no feminino aí porque são cartas, são epístolas. Então a nossa leitura está em 2 Timóteo 2, 14 a 19 e 2 Pedro 1, 20 a 21. O texto bíblico eu não vou ler, né? Os irmãos podem ler aí na sua congregação, na sua EBD, você pode ler aí também, para o vídeo aí um pouquinho e leia aí o texto, tá, que foi citado. E na nossa revista dos professores tem interagindo com o professor. Então eu copiei aí, não está igualzinho, mas eu botei o que está na nossa revista, né? A Bíblia é inspirada e inerrante em toda a sua dimensão. E por isso é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Por que esse azinho está em vermelho aí? É porque aqui na revista não está com azinho, está faltando o A aí, aqui na revista. Então, aqui está só para a vida cristã, mas é para a vida cristã, né? Então a Bíblia ela é inspirada, ela é inerrante, ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e ela não contém erros, tá? A Bíblia ela é infalível, ela não contém erros, né? Toda experiência espiritual genuína não pode contrariar a palavra de Deus. Então se tem alguma experiência espiritual, deixa eu ver aqui, uma profecia, alguma coisa que contraria a palavra de Deus, então você pode esquecer, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus está acima de tudo isso aí. Então, se for genuíno, não pode contrariar a palavra de Deus. A Bíblia é referência para avalizar toda a experiência pessoal e coletiva. Então, qualquer coisa que acontece na igreja, qualquer experiência espiritual que aconteça na igreja, ela tem que ser avaliada de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a Bíblia. Se alguma coisa fugir à Bíblia, se alguma coisa estiver fora da palavra de Deus, então isso aí não é de Deus. Continuando ainda aí, a Bíblia é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual. Então, nós estamos indo em direção ao céu. Quem vai nos apontando o caminho, a palavra do Senhor vai ali nos ajudando, nos colocando, norteando nossos passos. É a palavra de Deus que vai fazendo assim. E por mais que você leia a Bíblia, por mais que nós estudemos a Bíblia, se você já leu a Bíblia 10, 20 vezes, por mais que você já tenha lido a Bíblia, a gente nunca vai conseguir encerrar o estudo a respeito dela. Não, já sei tudo de Bíblia. Não, quanto mais a gente lê, mais a gente sabe. E quanto mais a gente procura saber, mais a gente vai querer saber. E a gente não, isso é infinito, vai ser assim até enquanto a igreja estiver aqui. Até o Senhor voltar, até nós partirmos para a eternidade. Vamos estar sempre estudando, sempre estudando, sempre estudando, sempre aprendendo da palavra de Deus, né? É preciso estar comprometidos integralmente com a palavra de Deus. E uma coisa interessante é que a palavra de Deus é uma coisa tremenda, porque uma pessoa pode ser um imoral, eu sempre repito isso, a pessoa pode ser um imoral e escrever um livro sobre moralidade. Não pode? A pessoa pode ser um viciado e escrever um livro falando dos malefícios dos vícios e até mesmo recomendando às outras pessoas que abandonem o vício. Mas a palavra de Deus não é assim. Se você tem a palavra de Deus, você tem que estar comprometido com ela. Você tem que estar vivendo o que está na palavra. Não dá para você falar a palavra de Deus e explicando a palavra de Deus e vivendo outra coisa, vivendo fora do que está escrito na palavra de Deus. Então nós temos que estar comprometidos com esta palavra, integralmente. Estamos comprometidos. Me fez lembrar de Êxodo, né? Que a palavra do Senhor diz, né? Acho que é Êxodo 7:10, se eu não estou equivocado. Você pode pesquisar aí, que diz que Êxodo tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, né? Para cumprir a lei do Senhor, para depois ensinar a lei do Senhor. Então é preciso buscar, viver e depois ensinar. Isso aí é comprometimento. A razão da existência da EBD, da Escola Dominical, é ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Eis, portanto, a mais importante causa para que todos os agentes dessa escola estejam comprometidos com a Bíblia Sagrada. Então, todos que trabalham na Escola Dominical, todos que participam da Escola Dominical, têm que estar comprometidos com a palavra. Se é o secretário da escola, se é o tesoureiro da escola, se é o professor da escola, se são os superintendentes da escola, todos têm que estar comprometidos com a palavra, porque
A escola bíblica dominical existe para isso, para ensinar a palavra de Deus. E nós temos que estar espalhando o bom ensino da palavra de Deus, até mesmo do nosso comportamento durante a administração da aula, ou até mesmo durante a nossa vida diária. Os alunos estão aí olhando para nossas vidas, para saber como é que a gente está, para saber se a gente está realmente ensinando e vivendo aquilo que a gente ensina. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar à interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então, isso aí é a introdução. Nós vamos estudar um pouquinho aí sobre a relação, na nossa relação, né, que somos pentecostais clássicos, os pentecostais chamados da primeira onda, né, que a Assembleia de Deus e a Igreja Cristã do Brasil foram as primeiras que tiveram o pentecostalismo aqui no Brasil. Então, somos chamados pentecostalismos clássicos. E vamos estudar essa relação aí da gente com a leitura da Bíblia, tá? A nossa relação com a leitura da Bíblia. O ponto central da nossa lição é: amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. Nós amamos a Bíblia, nós amamos a palavra de Deus e nós somos comprometidos com esta palavra. Bem, o primeiro tópico: a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola escritura, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. Que pilares são esses? Vamos lá? Deixa eu ver se eu vou conseguir chegar lá. Vamos lá. Bem, os 5 solas, né? São 5 na verdade. Sola fide, somente a fé. Tem o sola escritura, somente a Escritura. Solos Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E soli deo gloria. Glória somente a Deus, ou somente a Deus a glória, né? Esses são os 5 pilares da reforma protestante, tá? Nós temos aí a sola, vem do latim, significa somente ou apenas na língua portuguesa. Os 5 solas, né, já falei aí, né, esses são os pilares da reforma protestante. Somente a fé. Este princípio afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, sem o acréscimo das obras do mérito humano e por meio dele. A tradição reformada é sustentada. Então, somente a fé. Então, a reforma protestante, nós conhecemos a história, você conhece a história da reforma, e se não conhecer, dá uma pesquisadinha aí, né? Então, a gente vê que é somente a fé. A fé, o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Então, não são as obras que vão fazer com que nós sejamos salvos, né? Mas sim a fé em Jesus Cristo. E tem a Escritura, somente a Escritura, como única regra de fé e prática da igreja. Por que os reformadores fizeram questão de incluir isso aí? Porque havia na época a igreja, ela não somente tinha a Bíblia, mas também tinha a tradição. E botava a tradição muitas vezes acima das Escrituras. Então aqui está falando que não, são as Escrituras. A Escritura, a palavra do Senhor, a Bíblia, está acima das tradições, está acima de tudo, né? E também somente Cristo, porque havia na época os sacerdotes que se achavam superiores a tudo. Então a reforma defendeu que a mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo. Ele é o único mediador. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Não existe nada, somente Cristo é o mediador. E também somente a graça, né? Que não é por nosso merecimento, a graça que nos trouxe salvação, né? E somente a Deus glória. Este pilar da teologia reformada afirma que o homem foi criado para a glória de Deus e que tudo que ele fizer deve destinar à glória de Deus. Então, esses são os 5 pilares da reforma protestante. Voltando lá, né? A gente herdou isso aí, da reforma protestante. Prosseguindo, sola escritura, cada um dos 5 solai, ou solis, representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Então nós só vamos conhecer a Deus se nós nos dedicarmos, nos debruçarmos
é sobre a palavra de Deus. E a Bíblia é a única regra de fé, né, para a vida cristã. Então, o que diz aí em 2 Timóteo 3, 14 a 17? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, somente a escritura, tá? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? para a nossa vida cristã, né? Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. Nas Testemunhas de Jeová tem a tradução do Novo Mundo e tem também no Novo Mundo, e tem também a Sentinela, a revista Sentinela, né? Os Mormons tem o livro de Mormon, né? E tem outras publicações, como por exemplo tem Doutrinas e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Então esses livros e essas religiões, elas colocam esses livros, essas revistas, aí no caso da Igreja Católica, a tradição, eles geralmente colocam quase que tudo isso aí acima ou com autoridade superior ou igual à da Bíblia, quando na verdade a palavra de Deus, a Bíblia, está acima disso tudo. Eu tenho aqui na estante, tinha até separado, mas eu botei na estante novamente, a tradução do Novo Mundo, eu tenho o livro dos Mormons, está aqui na estante, e que eles colocam essas literaturas acima da autoridade da Bíblia. E vocês não têm nada não? Nós também temos a declaração da fé, das Assembleias de Deus. Se você não tem, esse livro aí está até esgotado, na CPD nem tem mais, eu não tenho. Mas se você quiser, eu vou deixar um link aí para você acessar aí a declaração de fé das Assembleias de Deus. Tá? Você vai acessar em PDF, vai até baixar se você quiser, né? Ou deixar no seu computador ou celular, não sei. Então, mas nós temos a declaração de fé, mas essa declaração de fé não está acima da Bíblia, nem impede igualdade. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. E essa declaração de fé, o nosso credo, está tudo em conformidade com a Bíblia, tirados da palavra, tá? Mas não, mesmo assim, nós falamos e repetimos que a Bíblia está acima da nossa declaração de fé. Então vamos lá? Nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. Bem, cessacionistas. Quem são esses cessacionistas? Eles são aqueles naquela visão cristã na qual se formula que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância dos primórdios da igreja cristã, cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Então o cessacionismo, eles falam, né, os cessacionistas, eles falam que os dons espirituais, essas coisas todas deixaram de existir, tá? Lá na época da igreja primitiva, foram importantes para a época, mas que depois pararam. Então eles falam isso, tá? E eles falam que nós, os pentecostais, baseiam suas crenças em práticas nas emoções e ensinam a crença do cânon aberto. O que seria o cânon aberto? Aquele que permite a adição de novos livros através da revelação contínua. Mas na verdade, nós não aceitamos o cânon aberto, né? Os pentecostais. Isso aí são interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Quando a gente lê em 1 Coríntios 15:8, o apóstolo Paulo falando que veio a ele como um abortivo. Então parece que se encerrou ali com os apóstolos do Novo Testamento. A gente acredita nisso. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus? Diz o seguinte: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. 2 Pedro 1, 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça,
e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia continua sendo a nossa única regra de fé e prática. Deixa eu voltar aqui um pouquinho no slide anterior. Então nós cremos que a revelação canônica se encerrou sim. A Bíblia é a nossa única fonte de regra e prática. Não existe outro, né? Partindo para o terceiro subtópico, o primeiro tópico, não somos deístas. O deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Então, nós não somos deístas. Achar que Deus realmente existe, mas ele não se envolve com o nosso assunto, ele está longe. Aí o comentarista quer dizer que é como um relógio, um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece dele. Não, Deus não é isso. Nós somos teístas. Isto é, nós cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está interessado no ser humano. Deus não está longe, né? Atos 17:7 quer dizer para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar. Aí diz, ainda que não está longe de cada um de nós. Então Deus não está longe de nós. Nós não somos deístas, nós somos teístas. Nós acreditamos que Deus está bem perto de nós. Ele está interessado no ser humano. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós somos teístas, nós acreditamos que Deus está bem perto, bem pertinho de nós. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e seu povo. Então nós acreditamos que o cânon sagrado se encerrou na época dos apóstolos, como nós já falamos anteriormente. Mas nós cremos ainda que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Como nós vemos lá o Pedro falando aí nessa referência citada aí, Atos 2:14-21. Pedro falando no dia de Pentecostes ali, após os irmãos serem batizados com o Espírito Santo, ele começou a falar a respeito de Joel, que dizia que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Aí fala sobre a profecia, fala sobre visões. Então a gente acredita que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio desses dons espirituais. Visão, através de profecia, revelações, Deus continua se comunicando, né? Entretanto, uma coisa que é importante é essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Essa revelação não tem o mesmo peso ou a mesma autoridade da Bíblia. Porque muitas pessoas vêm com revelações, com profecias, que nada tem a ver com a Bíblia, nada tem a ver com a palavra de Deus. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, quando você lê a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus se comunica com você. Quem nunca passou por a experiência de estar precisando de uma palavra e abre a Bíblia e Deus fala imediatamente naquele assunto que está precisando com você? Quem nunca passou por essa experiência? Eu já passei por experiência assim. Então Deus comunica conosco pela leitura da sua palavra. E também pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Às vezes você está ali no seu dia a dia, ali, fazendo uma coisa ou outra, e Deus fala com você, ele se manifesta a você. Você vê um passarinho cantando, quando você vê Deus está se comunicando com você. Então isso aí, o fechamento do cânon sagrado não significa que Deus largou a gente para lá. Não, ele continua conosco, ele se interessa por nós, ele continua falando conosco. E encerrando o tópico 1, somos um povo que crê na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática. Continuando ainda, zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. A apologética, você sabe que é defesa. Eu até coloquei aqui um slide, né? Deixa eu ir lá para... Então, a apologética é defesa da religião cristã contra o ataque de seus adversários. Isso aí é apologética, né? Então, o zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Então a Bíblia está aqui, né? E convenhamos que muitos trechos da Bíblia são de difíceis de interpretação. Então foi preciso que essa palavra fosse estudada, né? Que o pensamento bíblico pudesse ser conhecido de maneira clara.
E aí surgiram os credos e as confissões de fé. Né? Confissões, se você procurar lá o significado ou sinônimos de confissão, declaração também, ou confissão é a mesma coisa. Então, os credos e as confissões ou declarações de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Com o propósito de quê? Com o propósito de interpretar corretamente, trazer um ensino de melhor facilidade para as pessoas. Não, os credos, as confissões de fé, declarações de fé, não vêm substituir a palavra, não vêm com uma autoridade superior à palavra. Não, elas são tiradas da palavra, são colocadas de maneira sistemática para que possa servir de ensino para a congregação, já que a Bíblia é de difícil interpretação, mas os credos e as confissões de fé não têm autoridade superior à palavra de Deus, superior à Bíblia, tá? Zelo pela doutrina, ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução, mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. E aí, Deuteronômio 32:2 tem um texto assim maravilhoso, uma poesia de Moisés, né? Goteja minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então, aí nesse caso, doutrina significa ensino e instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. E isso que Deus quer, que a sua doutrina, né, que o seu ensino fique destilando, né, como um orvalho, né, sobre a congregação. Ai, meu Deus, que maravilha, né, gente? Vamos lá, continuando. Conteúdo da fé. Então, voltando lá, aqui fala sobre ensino e instrução. Que doutrina significa ensino e instrução. Continuando nesse mesmo pensamento, conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino, da instrução. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Essa doutrina aí é o que? É todo aquele corpo básico, daquele ensinamento que é passado para a igreja, para as pessoas. Então tem que ter cuidado de ti mesmo e desse ensinamento, dessa doutrina. E persevera nelas. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O apóstolo Paulo dizendo para Timóteo. E 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então o conteúdo da nossa confissão, do nosso credo, o conteúdo vem todo da palavra de Deus. Tá? A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Claro que entra o intelecto humano, tudo mais para estudar e tudo mais, mas a autoridade principal é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Continuando ainda, o segundo tópico, né? Quando o apóstolo Paulo diz, traz estas coisas à memória, nossa lição, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, interpretar as escrituras, para sintetizar o ensino da igreja. Então, nos credos e nas confissões de fé, a palavra do Senhor, ela é interpretada, né? Ou seja, elas vêm, esses documentos eles vêm para interpretar ali as escrituras e passar de forma sistemática para a igreja. Elas sintetizam as escrituras para passar para a igreja, para ensinar aos irmãos, tá? Então os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaborados. Aí eu botei aqui o credos, né, da Assembleia de Deus. Está escrito ali da página da CPD. Então são 16 itens, né?
Não vou ler todos, mas cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida do caráter e o caráter cristão. Eu estou vendo aí para cada item, vocês podem ver no primeiro item, cita texto bíblico, no segundo também, e por aí vai, no terceiro também, todos os itens, né, até o 16º, você pode ver que está citando aí de onde está sendo tirado. Então o nosso credo vem tudo da palavra de Deus. E a nossa declaração de fé também é a mesma coisa. Então os credos são mais genéricos. As confissões são mais elaboradas, específicas. As confissões e declaração de fé, você pode acessar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai olhar lá a nossa declaração de fé, você vai ver que explica com mais detalhes alguns itens. Tá? Então você vai ver que tudo saiu da onde? Tirou da onde? De onde nós tiramos? Da própria palavra de Deus. Tiramos das Escrituras. Tá? A nossa confissão de fé é a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Este documento, né, você pegar a nossa declaração de fé, né, é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas. Aí está, eu botei de vermelho porque na nossa revista estão, mas não é estão, é está porque tem que concordar com o documento. E esse documento está em conformidade com as Escrituras, as Escrituras. Então esse documento, a nossa declaração de fé, ela está em conformidade com as Escrituras. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Então, o que acontece? Quando você pega a declaração de fé, você pode, ela, como está escrito ali, ela é o sumário doutrinário da Bíblia, um resumo doutrinário da Bíblia. Quando vem as heresias querendo entrar na congregação, aí você pega lá a nossa declaração de fé e vai olhar lá, tudo que está ali está na Bíblia, né? Não é algo além da Bíblia, fora da Bíblia, como existem outros escritos por aí. O que está ali está na Bíblia. Então quando você pega ali e começa a olhar as heresias entrando e pega aquela nossa declaração de fé e olha, vai combater aquele tipo de heresia, vai combater aquilo que está querendo manchar ou enganar os crentes. Então esse sumário doutrinário, a nossa declaração de fé, vai ajudar na compreensão da Bíblia. Vai ajudar na compreensão da Bíblia e também nos proteger contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final, como já repeti diversas vezes, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Mas a palavra final sempre será da Bíblia. A palavra final sempre será da palavra de Deus. Nunca outra literatura, nunca antes outros livros. Você pode ver que eu tenho muitos livros aqui atrás, né? Esse cômodo que eu estou aqui é cercado por estantes. Eu tenho muitos livros, mas o principal livro que eu tenho aqui são as Bíblias que eu tenho aqui. É a Bíblia, a palavra do Senhor é o principal livro, porque a palavra final sempre será da Bíblia, tá? No Novo Testamento tem embriões de credos e confissões de fé. Aí cita Mateus 16,16, quando Pedro falou lá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso aí é uma confissão, né? Ou quando, lá em Filipenses 2:8 e 18, fala que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ou ainda, 1 Timóteo 6,13, manda-se diante de Deus que todas as coisas verifica e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. Então a gente veio aí falando sobre confissão, né? E sobre confissão, isso é ao longo de tudo da palavra de Deus, né? Assim, encerrando o tópico 2, a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa os pensamentos e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas. Agora, o cuidado quanto aos modismos. Eu tirei tudo isso aí que estou falando aqui, ou estou lendo, tirei da nossa revista, tá? O comentário da revista que eu digitei aí nos slides, tá? E que se você quiser o slide, eu posso enviar para você por e-mail, totalmente grátis, tá? Só mandar o e-mail pelo direct do Instagram, pastor.jocinei, manda lá seu e-mail que eu envio para você os slides, e você pode trabalhar o slide, modificar, fazer do seu jeito aí, né? Então vamos lá, cuidados contra os modismos, terceiro tópico.
O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos. Eu destaquei os verbos defender, refutar e persuadir. Então, defender, refutar e persuadir. Então, o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias. Aí está, nosso cuidado tem que ser com isso, tá? Refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Então, o nosso cuidado tem que estar ser para isso aí, servir para isso. Defender, que são muitas seitas e heresias que os apóstolos já avisaram que aconteceriam no fim dos tempos, que isso aconteceria, e muitos erros tentam entrar na congregação, na igreja, e muitos contradizentes estão ali no meio, ali, tentando também enganar, mas nós temos que, através da palavra de Deus, persuadir esses para que eles se convertam ao Evangelho, como está escrito no próprio título, fala sobre isso, né? Modismo, que significa? Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e vão, e se vão. Eu ia até escrever aqui de vermelho: os meninos inconstantes são levados pelos ventos de doutrina. Que Efésios fala sobre isso, né? Que nós não sejamos meninos inconstantes levados por qualquer vento de doutrina. Os inconstantes são levados. Porque aqueles que não se dedicam à palavra, aqueles que não se aplicam à palavra, qualquer coisa que ouvem é o suficiente para levá-los. É o suficiente para fazê-los desviar dos caminhos do Senhor. Então, precisamos crescer espiritualmente falando. E só vamos crescer se nos alimentarmos corretamente da palavra de Deus, né? Então, ventos de doutrinas que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Então, vento de doutrina vem, leva as pessoas e não tem nada, né? Tudo oco, né? São ensinamentos ocos, né? Quem não se lembra do dente de ouro? Você lembra? Do dente de ouro? Eu lembro. Eu estava estudando no ensino médio. Quando surgiu esse negócio de dente de ouro, era gente correndo para lá, e na igreja fulano de tal vem um cara que ora, a pessoa fica com dente de ouro. E a unção do Caicai? O Caicai foi uma coisa assim tremenda. E do Caicai ainda acontece muito. E há alguns anos atrás, eu já estava tomando conta de uma congregação, e eu já contei isso diversas vezes. Você que está aí assistindo pode ter escutado falar sobre isso. Um irmão chegou um irmão da minha congregação chegou, falou comigo: Jocinei, eu vou embora, vou para outra igreja, porque o pastor de lá ficou mais de uma semana dentro de um quartinho só orando, nem a esposa entrava para falar com ele, a comida passava por uma abertura na porta, ele se alimentava, e agora quando ele ora, as pessoas caem, ele chega, as pessoas caem. Aí eu vou para a igreja dele. Aí eu, vai meu irmão, vou. Eu falei: tá bom, meu irmão. Em outras palavras, ele disse que eu não tinha poder, né? Em outras palavras, né? Que aquele pastor lá, não, ele era poderoso mesmo. Aí eu falei com ele: não, irmão, pode ir, irmão, mas as portas são abertas, tá? Qualquer coisa, o irmão pode voltar, nós estamos aqui abertos para receber o irmão. Uns 3 meses depois, volta o irmão. Ele voltou: Jocinei, eu quero ficar aqui novamente. Eu falei: por que, meu irmão? Não deu certo lá, não? Aí ele falando comigo: cheguei lá, o pastor orou, estava orando para as pessoas caíam. Aí ele botou a mão na minha cabeça, eu não caí, e ele forçou minha cabeça para trás, eu caí, fiquei deitado no chão pensando assim: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O que eu estou fazendo aqui? Né? Aí eu voltei, ele falando comigo. Então, tem aí a unção do Caicai, as pessoas caem, né? O sopro santo, só sopra lá, do G12 que passa por aí também, né? E a febre dos anjos e outras aberrações doutrinárias. Onde estão seus promotores e expoentes? Né? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas, coisas que não são normais, não são naturais, sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Como diz Tito 1:9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, meus irmãos, vão surgindo coisas, modismos vão surgindo, práticas diferentes, práticas que não combinam com a palavra de Deus,
coisas que não levam a nada, vão surgindo, né? Igual fica surgindo gente por aí, falando o CPF dos outros. Que isso aí vai trazer edificação para a igreja? Alguém chegar no púlpito e falar assim, ó, meu irmão, seu CPF é isso, isso, isso. Que há nisso? Né? O dente de ouro, que benefício espiritual isso vai trazer para a gente? Que benefício espiritual? Então, para combater esses abusos, essas práticas aí, é preciso conhecimento da palavra de Deus. O povo precisa conhecer a palavra de Deus. A igreja, a congregação precisa conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus para que as pessoas não se desviem. Precisamos ter esse compromisso. E depois, irmãos, tem gente, você já viu pessoas que comem, não se alimentam direito? Tem muitos casos de pessoas que não conseguem se alimentar corretamente. Se acostumou a comer, desculpa o termo, porcaria, né? Não vou almoçar não, vou já comer aquilo ali. Não vou almoçar não, vou comer aquilo ali. E se forçar, a pessoa não come mesmo. Até coloca para fora, se forçar a comer algumas coisas. Então a gente vê que, espiritualmente falando, tem muita gente que já está assim. A pessoa se acostumou a comer o fast food espiritual, comidinha rápida, né? Ficam vendo coisa no Facebook, no Instagram, né, para trecho de palavras, e acham que aquilo ali já é o suficiente. E quando começam a pregar a palavra de verdade, a dar um alimento sólido de verdade, a pessoa não consegue. Às vezes vão até embora. Por quê? Porque aquela palavra ali já incomoda, não está mais acostumado com a palavra. Então nós precisamos ter um comprometimento com a palavra, nos dedicar ao estudo e ensino da palavra, para combater todas as aberrações que vão surgindo por aí. Não é verdade, meus irmãos? Continuando, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. 2 Coríntios 10 e 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Muitos louvam a si mesmos. No versículo 12, esse mesmo capítulo de 2 Coríntios, muitos louvam a si mesmo. Não tem gente que acha, não, eu sou tal, eu sou o máximo, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí a pessoa fica se louvando a si mesmo e fica se gloriando fora de medida. E quando a pessoa começa a louvar a si mesmo, a se gloriar, achar que é o tal, acabou, meu irmão. Acabou. Se a pessoa começa a achar que ela está acima de tudo e de todos, quando vê, começa a inventar uma heresia qualquer, uma doutrina qualquer, porque acha que é o tal e quer botar isso aí acima daquilo que está descrito na palavra de Deus. Mas nós precisamos procurar, nos dedicar, nos apresentar diante do Senhor, sermos testados por Ele e aprovados por Ele. E a igreja, olhando para nossas vidas, reconhecer em nós obreiros realmente aprovados. Né? Desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. Então, desde muito cedo. Né? 1 Timóteo 1, 3, aí está do 4 em diante, mas eu preferi começar do 3, que diz assim, ó: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir-lhes a alguns que não ensinem outra doutrina. Muitas vezes entram nas nossas congregações pessoas, e até vêm para a nossa congregação, pessoas que a gente olha assim de relance, parece que são grandes conhecedores da palavra, mas na verdade vem com um único propósito: disseminar uma doutrina, disseminar uma palavra que não condiz com a palavra verdadeira, com a palavra de Deus. Esses tais não podem ficar no nosso meio. A palavra chega a dizer, quando alguns saíram de nós porque não eram de nós, não pertenciam a nós. Esses não podem ficar, porque senão vão ensinar outra doutrina. Aí, versículo 4, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora, do que se desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eles não sabem de nada e ficam ali inventando coisas.
infelizmente, desculpe aqueles que gostam de alguns debates, tem alguns tipos de debates que dão um trabalho depois na igreja. Porque as pessoas ficam ouvindo alguns debates com discussões aí que não levam a lugar nenhum e depois vão para a congregação cheio de dúvidas. Querendo, pastor, será que é assim, não é assim e tal? Esquece essas coisas, esquece essas discussões infundadas. Vamos para a palavra do Senhor, venha para a escola dominical, venha para o culto de ensino, venha para os estudos bíblicos da sua igreja, vai lá, assista, ouça o seu pastor. Não fique perdendo tempo com besteira, com bobeira, não. Não fique escutando outra doutrina, não fique escutando. Retorne para a sua casa, retorne para a sua igreja. Os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. 2 Coríntios 11:13 fala, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então tem obreiros que são fraude, não são obreiros verdadeiros. Eles chegam parecendo apóstolos de Cristo, mas são fraudulentos. Esses tais, eles serão desmascarados. Filipenses ia falar, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. O apóstolo Paulo está falando aqui dos judaizantes, mas precisamos nos guardar dos maus obreiros. Esses serão desmascarados, porque eles chegaram naquele dia e falaram assim, Senhor, eu profetizei, em seu nome eu expulsei demônio, Senhor, em seu nome eu fiz maravilha, mas sabe o que eles vão ouvir? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o Senhor vai dizer para eles. Então eles serão desmascarados e serão reprovados, mas você, nós temos que ser aprovados, Temos que ser aprovados, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho. Isso tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No metafórico, a todos que se dedicam à obra de Deus. E, de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da igreja. Então, todos que estão na igreja são obreiros. Se você é músico, você é obreiro. Se você canta, você é obreiro. Se você é diácono, é presbítero, é pastor, de modo geral, refere a todos aqueles que se dedicam à obra de Deus. Se você se dedica à obra de Deus, você é um obreiro. Tem um ar livre em tal lugar. Não, eu vou também. Você é um obreiro de Deus, você trabalha na obra de Deus. Então, você é um obreiro que tem que se apresentar diante de Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar. A nossa declaração de fé afirma, o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. E o último subtópico, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotomeo, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece só uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. Nós já falamos sobre a Septuaginta em aula anterior. Se você não assistiu, não pegou essa aula, assista os vídeos anteriores. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. Mas o que o apóstolo Paulo queria dizer aqui queria falar sobre o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. E o que está falando é o seguinte, que manejar bem a palavra da verdade é o ensino correto da palavra de Deus. Falar a palavra de Deus do jeito que ela é, daquilo que Deus quer para a edificação da igreja, para a nossa edificação. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Então, se pegar a palavra e ir lá para cima do púlpito e começar a falar a palavra de qualquer jeito, para ofender alguém, aí não, porque o púlpito não é lugar de desabafo. Não estou dizendo que o líder da igreja, que o pastor da igreja não deva pegar a palavra de Deus para corrigir alguma coisa. Isso pode sim, para corrigir algum ensinamento. Porque na verdade algumas pessoas acham sempre que alguém está falando a palavra que é uma indireta para ele. Mas não é. Quando alguém sobe no púlpito, não pode subir no púlpito já imaginando o erro de alguém para chegar lá e tentar corrigir. Mas quando existe uma heresia na igreja, quando existe um problema generalizado na igreja a respeito de determinado assunto, temos por obrigação sim, após tratar o assunto com as pessoas e já explicar a pessoa, quando eu falar no púlpito não é mais para você, porque você já foi corrigido.
E no púlpito falar, porque uma vez eu tive um problema em relação a isso, porque o irmão, aconteceu um fato que não vou ficar relatar aqui, até porque o irmão pode estar até aí assistindo também, né? Aconteceu um fato e depois eu estava pregando, nem estava me lembrando mais daquele fato, um erro que um obreiro cometeu e foi corrigido não por mim, mas pela igreja toda, houve disciplina e tudo mais, né? Nem me lembrava mais disso e nem estava tocando nesse assunto, mas o obreiro ouviu aquilo ali e foi: Jocinei, eu vou embora. Eu falei: por quê, meu irmão? Porque eu errei, fui corrigido, e irmão fica falando nesse assunto na igreja. Aí eu falei com ele: meu irmão, olha só, nem lembrava do seu assunto, nem sei mais do seu assunto. O irmão já me pediu perdão? Pedi perdão. A igreja me perdoou? Sim. Irmão, acho que Deus perdoou? Sim. Eu falei: então esquece disso, meu irmão. Siga a sua vida. Continue na igreja. Vá falar a palavra do Senhor, que isso já é passado. Porque senão eu não posso falar mais sobre pecado nenhum. Na igreja tem gente que já fornicou, na igreja já tem gente que cometeu adultério, na igreja tem gente que já roubou, na igreja tem gente que fez isso, fez aquilo outro. Então eu não posso falar mais sobre pecado nenhum? Aí ele: é verdade, tem razão. Então, você não pode subir no púlpito para chegar lá e um desafeto lá e você querer bater na pessoa. Mas você, no púlpito, você tem que se desvencilhar disso aí, de sua mente tem que estar limpa e você falar a palavra de Deus. Igual você ir na frente da classe, tem que chegar ali e falar a palavra de Deus, do jeito que ela é, sem indiretas. Né? Sem indiretas. E encerrando aí o tópico 3. Deixa eu voltar lá, gente. Aqui falou, a aplicação do apóstolo Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus com base numa exegese. Todos sabem o que significa essa palavra exegese? Então vamos lá. Exegese tem a ver com a interpretação da Bíblia, tá? Mas também temos a hermenêutica também, que faz parte da interpretação da Bíblia. E muitas vezes esses dois termos se confundem. Na exegese, trabalha-se diretamente com o contexto, né? Analisando todo o contexto, vai para cima mesmo da palavra, na linguagem original, procura pesquisar tudo que envolve quando aquilo ali foi escrito. Diferente da hermenêutica. A hermenêutica é a organização da compreensão, interpretação de significado e sentido. Você pode, por exemplo, pegar um texto da Bíblia, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você, hermeneuticamente, você fala o seguinte, aplicar essa palavra na sua vida. Interpretar com sentido aquela palavra para uma mensagem, né? Que nós chamamos de homilética. Você vai expor aquilo que você compreendeu e aprendeu através da hermenêutica. Mas se eu vou fazer uma exegese daquele texto, não vou somente pegar aquele texto ali, né, o Senhor é meu pastor, tal, falar corretamente sobre ele. Não, mas eu vou me debruçar, eu vou ver em que contexto Davi escreveu esse salmo. Eu vou ter que pesquisar na linguagem original, até quando ele foi escrito, aí eu vou fazer uma exegese daquela palavra. A exegese é mais profunda. E você vai extrair daquele texto, às vezes até algo que ninguém nunca extraiu, por causa da sua dedicação, da revelação que você vai tirar daquele texto ali, dessa exegese. Então, porque a palavra exegese já significa mesmo tirar para fora. Você vai extrair do texto algo. Você já viu alguém pregando e fala assim: meu Deus, como ele conseguiu tirar isso? Eu já li isso aqui, eu não tinha tirado isso, eu não tinha visto dessa forma. É porque o pregador ele dedicou o tempo naquilo ali. Ele se debruçou sobre aquele texto ali, analisou o contexto, ele olhou de uma maneira ampla. Não somente olhou ali e tirou uma aplicação para a sua vida. Então existe a exegese, a hermenêutica, e a homilética é você expor aquilo que você aprendeu, você falar aquilo que você aprendeu. Tem muita gente que sabe falar, fala muito bem, né? Mas não tem nada da interpretação hermenêutica, não tem o que falar. A pessoa até sabe falar muito bem, chega ali, faz todo mundo rir e tal, mas não tem conteúdo nenhum. E já tem outros que têm muito conteúdo e não conseguem falar, não tem essa arte da homilética, de se comunicar, de expor aquilo que ele sabe. Tem muita gente que não consegue passar aquilo que ele sabe. Então a gente sabe que exegese vai ali se debruçar em cima do texto para tirar do texto o conteúdo exato, né? Que a ser usado pela hermenêutica e pela homilética. Mas também existe uma outra coisa, a exegese, que é o contrário da exegese.
a exegese, não existe uma preocupação com o contexto, não existe uma preocupação com nada. Na verdade, na exegese, a pessoa vai usar a palavra para a palavra dizer aquilo que ele quer que seja dito. Então ele não vai ficar preocupado com o original, com a verdade, nada disso. Ele vai querer usar a palavra, né, da maneira como ele quer usar, tá? Então isso aí, eu achei importante trazer isso aí para você, professor, né? Agora vamos se dizer do tópico 3, devemos combater aos modismos, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, está escrito errado aí, tá? Das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao Evangelho. Conclusão, nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Então, nós sabemos que a Bíblia ela é a única regra de fé e prática. Não existe outra. Tá ok? E que Deus possa estar abençoando as vossas vidas. Estamos assim encerrando esta lição. Se você puder, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Estamos tentando melhorar um pouquinho cada vez mais. E esperamos em Deus que esta lição, esta pré-aula aqui possa servir de alguma coisa para você, de auxílio, né, na sua ministração da aula. E que Deus abençoe as vossas vidas. Deus, obrigado, Pai, por esse momento e que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém.